Então, bom dia. Bom dia. Bom dia. Estamos a começar o nosso podcast, né? Sejam todos bem-vindos. Para vocês que estão lá em casa nos assistir, né? Estamos aqui com dois convidados que eu super admiro, suas externas. Vamos já começar a apresentar aqui ao meu lado direito, por favor. Bom dia mais uma vez. Isso. Joy Queta Júnior, pedagogo, professor. Sim, senhora. Aqui ao meu lado esquerdo também temos uma figura que seja depois deixa só. Vamos já de conhecer. Pessoal lá em casa, bom dia. Sou o Duildo Micolo, colega do meu camarada Queta, professor também e matemático. Mas olha, é engraçado, vocês estão a falar aqui de pedagogo, professor, mas não estão a falar o vosso lado, aquela vossa paixão de empreendedor, que eu vos investiguei muito, você não sabe disso, você não sabe. Eu vos investiguei já faz um tempinho e percebi que você já tem algum investimento. Quando alguém, vamos dar um exemplo, quando alguém coloca uma motorizada na via, Certo. comprou com seu dinheiro, é investimento, é empreendedor? Eu penso que sim, porque investiu alguma coisa e daí quer tirar, né, um lucro. Algum lucro, Yeah. né? Precisamos se ele tirar, Isso se é ele investimento. comprou um carrito, tal, está na via. Não deixa de ser um investimento. Por exemplo, tem um salão de empreendedor. beleza. Ok? Yeah, tem um salão que é denominado, o meu nome completo, DCM, do Ok. Duildo Carisa Micolo. Ok? Daí já sai um tomate, uma cebola, a dama já não me incomoda, estás a Ok, ver? Yeah. ok. Então, é um empreendedor, É isso ali. Essa Lá área pra do frente. empreendedorismo. Essas tranças foram feitas lá. E há essas tranças, o meu puto lá, ele faz tudo. Ok? Como estou de férias, então aproveitei aqui, dá aqui um close, né? Tá vendo? Yeah. Aproveitar aqui para publicitar Yeah. o seu salão. Isso é bom. Vamos lá, o puto é fera mesmo. Isso é bom. Isso só acontece na Jackson Podcast. Então, para você ver que esse é nosso princípio, a introdução. Hoje aqui vamos falar de um tema bastante bom, que é soft skill, as influências, soft skill e imagem versada ao negócio. Poderias aqui ter uma ideia de como você pode associar o soft skill com a tua imagem, né? E como as pessoas rotulam isso, uma questão de imagem ligada ao empreendedorismo. Então, no decorrer aqui do nosso podcast, irás tirar muitas relações. Eu sugiro que pegues um bloco de nota para apontar aqui algumas anotações que vão ser muito boas. Mas agora vamos começar aqui com Duildo. Ouve-se muito sobre um movimento, grupo, eu não sei o que é, na verdade não sei o que é, denominado Dante. O que é isso, Dante? Olha, isto praticamente até os mais novos também, com certeza, já têm ouvido isso há muitos anos, Dante, e praticamente muita gente faz confusão, pensa que somos estilistas, que somos modelos e tudo mais, mas eu começo por fazer um resumo dizendo que este movimento, né, é um movimento. Alguns dizem que nasceu na Inglaterra, para a França, depois espalhou-se em Portugal, foi daí onde começamos a beber. Existe um movimento em Portugal que chamamos, denominado Portuguese Dance. Eles começaram a influenciar praticamente, né, a nossa parte aqui em Angola. Daí, definir o Dande, eu diria que o Dande é um cavalheiro. Sim, senhora. É alguém que se preocupa por demasiado com a sua imagem. Até em outras palavras, eu até já pude considerar o Dande como um metrosexual. Sim. É aquele que tem o exagero se preocupa por demasiado. Anda até com espelho na pasta, bro. Não faça isso. Está na festa, enquanto uns estão a se divertir, ele está com um pano aí, e aí ele está sempre preocupado com a sua imagem, por demasiado, por exagero. Então, é aquele cavalheiro que quer sempre estar bem apresentado, tem a estética como prioridade, o corte de cabelo está lá, o sapato está na medida, a roupa está tudo na medida. Então ele vai se definir o Dande por também exagerar naquilo que são as suas vestes. Então pode-se considerar que será estilista ou não, né? Não, estilista não. É um amante da arte do bem vestir. Ok. Da qual surge alguns freestyle que nós podemos considerar. Ou seja, ele foge muito do clássico,
Do normal. do normal. Ok? Do jeito que tu estás, pá, simples. Por exemplo, para um trabalho, né, acho que dá, né? Sim, Para sim. para segunda, terça, quarta, até quinta, estás lá. Ativa. Yeah. O meu camarada aqui, o Keta, ele está a uma sexta-feira já, Ok. mais descontraído, uma quinta a se fazer de Mas sexta. hoje só é sexta-feira, hoje só é quinta-feira. Não, é quinta que está a se fazer já de sexta. Já estamos nesse dia, assim. Yeah. Então o Dandy, ele foge o padrão, Ok. né? Foge o normal. Eu nesse momento aqui não tem nada exagerado. Fora as minhas tranças, yeah. Que Não tem também nada é um exagerado. exagero, também é uma arte. Também, yeah. Então ele vai dar um pouquinho mais. Tipo, você vai fazer essa pergunta, mas esse chapéu não está mais. Essa meia amarela. Vamos aqui buscar Yeah. um estilo Teca Sala. Assim mesmo. É por aí. Também podemos associar. Também podemos associar. Eu exagero. É tipo, você olha para mim, não pergunta nada, mas olha para o Dani e diz, essa saia então, essa meia bem amarela. Então é mesmo aquilo que você Essa é a intenção. vai dizer, não, está mais aí. Então começamos a falar de dandismo aí. O dandy é aquela pessoa que exagera, que provoca os olhos das pessoas, que faz com que as perguntas surjam a quando da observação dele. Isso. Então aí estamos esperando um. Será que estamos a. Quem é um cantor, um culturista, um programa da Zap? Como é que é? Papá Sueco, será? Papa Suega, falaram dessa. Ele falou extravagância, usou um termo irreverente. Será que Dani também são irreverentes? Será? Muito, mano. Oh, meu Deus! Só que tem uma coisa que nós temos que definir aqui. Ok? Depois vou dar a palavra ao meu camarada aqui. Uhum. Uma coisa nós temos que definir. Existe o dandy como estilo de vida. Ou seja, acordou, dormiu, você vive isso. E nós, particularmente, em Angola, em função das nossas condições financeiras, falar que existe dandy a 100%, eu discordo. Porque você vive disso a 100%. Você acordou, não importa onde estás, você tem que representar aquele movimento. O que nós fazemos é seguir o movimento dandismo quando nos convém. Porque nós temos muitas cenas para fazer, mano. Isso gasta. Estás a ver, né? Gasta-se muito. Não é, desculpa lá o termo, usar aquelas cenas da lalala e a sodande. Não. É preciso comprar produtos apropriados. Ok? O dandy investe mais em quê? Sapatos, relógios, perfumes e aquelas bijuterias, né? Acessórios, né? Acessórios. Em termos de roupas, por exemplo, né? Estamos a falar de gravatas, camisas, fatos, nós podemos considerar que gasta-se menos ali. Ok? Fora aqueles nossos fatos importados, nós também temos mercados bons. Ok? Não, mas calma, esse assunto não toca lá ainda. Espera. Ainda não, né? Ainda é cedo. Ok. Ainda é cedo. Vou fazer uma Bem, pergunta eu aqui. gostaria antes Ok. mesmo também dar um contributo sobre essa questão do movimento dandismo, Ok? que de uma ou de outra forma surgiu no nosso mercado angolano para dar mais ênfase naquilo que é o estilo masculino, apesar de que algum lado feminino também enquadra-se nesse movimento dandismo, porque eu há cerca de 2 anos atrás fui acompanhando algumas plataformas digitais que muitas meninas também aderiram a esse Aderiam também. estilo Certo. do movimento dandismo. E é uma coisa clássica, bonita, em função das diversas cores que o movimento traz no estilo de se vestir. É um movimento bom que mudou um pouco na aparência dos homens, porque nós vestíamos de forma social, de forma clássica, sem muitas cores. Era padrão único, e o movimento dandismo, quando muitos jovens começaram a aderir a nível de Angola, começou a criar mais irreverência, conforme diz o companheiro do Will. É um movimento de muita irreverência, sem seguir muito o padrão. Ok? Então é um movimento bom, apesar de que algumas vezes há províncias e há jovens que exageram, de certa forma, mas é um movimento bom. Trouxe uma mudança significativa a nível da vestimenta. Mas vamos supor aqui um Ernesto Bartolomeu vestido a dandy. O telejornal, Ao telejornal. um escândalo. Escândalo. Nós vamos chegar ver? até esse momento. Vamos falar sobre isso. Eu acho que daqui a pouco. Não, imagina só ainda o Ernesto Bartolomeu, um casaco amarelo, calça cor-de-rosa, uma meia de bonecos cor-de-rosa. Padroniza a informação e focamos Assim nele. mesmo, né? Ah, Assim O mesmo. que ele tiver a passar Ok? não vai ser percebido.
Nós vamos, uau, ei, essa meia, esse fato, bota, de fato, de como é? fato. O que é que se passa? Ele pode estar a passar uma notícia de um óbito, mano. Você não vai ficar triste, você vai Não ficar vai. mesmo ali a olhar, porque está estranho. Está estranho, não é habitual vê-lo assim. E aí, então, Por isso é que se chama de irreverência. Yeah, É irreverência. muita irreverência no movimento dandismo. mas existem locais apropriados Ok, para você ok. aparecer como Se tal. tivesse, por exemplo, com essa vestimenta que fez a descrição, Yeah. num show, Yeah. em alguma atividade de moda, poderia, de certa Exatamente. forma, se vestir com estas cores. Yeah, vamos cores. falar dessas festas, por exemplo, que o Zaza organiza e outros manos aqui. organizadores. Um blackout, por exemplo. Mano, eu posso ir com uma saia preta, uma meia, não sei lá o que é, um chapéu. Blackout, mano, é festa. É para você ir do jeito que você bem De fato. entende. Yeah. É por aí. É muito Existem complicado. locais apropriados para se vestir como tal. Mas se for um apresentador numa igreja, isso causa escândalo. Causa, de Muito certa escândalo. forma. Depende muito do local onde Yeah. vamos. Eu posso usar vestimentas do movimento dandismo, do movimento dand, numa igreja, mas de forma moderada. Reduzir, ok. Eu posso usar um fato clássico com um tênis branco, com uma meia de boneco, não muito exagerado, na igreja. Ele vai ou no retirar o trabalho, chapéu. Depois. Vai tirar aquelas que nós chamamos, né, aquelas borboletas que nós Exato, usamos, pode exato. reduzir. Sim. Aquelas pulseiras todas, tipo que em bandeira, também tira. Os acessórios Tá vendo? podem ser de Tem uma forma fotografia exagerada. do Wildo no Facebook. A do perfil? Não do perfil. O perfil já está, pronto, não vou falar sobre isso. Tem uma do perfil, uma fotografia que eu vi, que ele coloca uma luva aqui. Ok. Vê? Como se fosse um acessório e um lenço de bolso. Eu olhei aquela imagem, pô, não sei se... Agora vou lhe explicar. Vai lá. Existem regras para se usar qualquer luva e associar ao clássico. Ok? Eu vejo, não vou citar nomes, mas vejo muita gente, imitar sem conhecimento. Não dá certo. As pessoas estão a me ver com luvas, mas não sabem que tipo Sabe. de luva é aquela. Ok? A luva para ser usada dentro do movimento clássico deve ser cabedal, exclusivamente cabedal. Aquela luva que você viu na fotografia é cabedal. Não, calma aí, pessoal, entendam isso. Yeah. Não façam à toa. Yeah. Não qualquer luva, mano. A Não é aquela luva, luva. como é que é? Não substitua um lenço de bolso com qualquer luva. Não qualquer ponha luva. qualquer luva Não comprada faça na isso. praça. Não faça isso. Eu vejo putos a usarem luvas, por exemplo, de guarda-redes. Aquelas luvas normais de Não ginásio. aqui, como A usar, acessório. não, usam mesmo, né? Porque eu faço assim, uso uma na mão esquerda e a da direita que eu uso aqui. Ou então uso só ela aqui. Mas precisa exclusivamente ser uma luva cabedal. Porque é assim que segue a regra. Essa é a Não é regra. qualquer luva, não, mano. Luva de cabedal, Yeah. mais nada. Como acessório aqui do Uma das regras. Mais nada. Eu Se vejo não for muita isso, gente a usar luvas, lã, estás a ver? Yeah. Aquilo parece mesmo ridículo. Deixam de fazer isso. E esse mano, yeah. movimento é um investimento, isso é um investimento, mas gera lucro. Olha, eu vou dar essa resposta de forma honesta e sincera. O que eu ganho com isto, ou seja, o que nós ganhamos com isto, não tem a ver com fins lucrativos, estamos a nos referir a valores militares. Sim. Yeah. Nós ganhamos, não ganhamos dinheiro, sabe o que é que nós ganhamos com isso? Ganhamos respeito, ganhamos notoriedade, ganhamos admiração e ganhamos também um espaço na vida daquelas pessoas que também são amantes do clássico. De certa forma, nós fazemos papel de consultores de imagem, mas não de forma a lucrar. É ainda amor à camisola. Ok. Yeah. Vestir bem custa. Custa. Não, isso suscita uma pergunta agora. Mas faça o quê? Está a falar pouco. Faça o quê? Está a falar pouco. Por acaso Está a comer muito. Está a acabar o bolo. Ainda não acabamos o programa, nem estamos no meio, lá só. Ainda estamos 30 minutos. Sempre bem, sempre bem. Então, Queta, como é que até um certo ponto a imagem pode ser investimento para alguém? Eu costumo dizer aos amigos, aos companheiros, até aos meus estudantes, que a imagem é uma carta de recomendação. Certo? A imagem transmite até certo ponto aquilo que nós somos. Então eu acho que uma imagem boa pode vender aquilo que você empreende. Ok? Uma imagem boa pode vender muito bem o seu negócio. Eu vou aprofundar mais e querer associar já
ao tema, né? Que é soft skills ligado à imagem, versado ao empreendedorismo ou ao trabalho ou a uma profissão. Olha, até onde eu sei, uma imagem pode vender um produto, uma imagem pode vender uma marca, uma imagem pode vender um conhecimento, pode transmitir, um conhecimento. A criatividade é necessária para um mercado de negócio. E também a criatividade é necessária na expansão de uma imagem. Por isso é que a maior parte dos empreendedores, existem vários lados de empreendedorismo. Se eu tiver um empreendimento ligado à moda, se eu tiver um empreendimento ligado a questões educacionais, ligado à cultura, ligado à arte, eu preciso mostrar a imagem ligada àquele empreendimento que eu tenho. Caso contrário, estaria a desfigurar, né, aquele empreendimento. E atrair menos clientes, menos compradores para o meu produto. Isso. Se eu tiver uma boutique, eu tenho que ter uma imagem boa, tenho que ter um soft skill bom. Se eu tiver um restaurante, eu preciso publicitar várias vezes uma imagem boa sobre alimento e tudo mais, mas com uma imagem muito limpa, clássica, quer dizer, no sentido de poder atrair mais atenção àquilo que é o empreendimento que eu tenho. E associar a imagem com o produto. O que estás aqui a me explicar é o soft skills, em muitos casos, ela é acompanhada de uma boa imagem. Logo, tem graça que quando vamos a algum lugar, ou fazer negócio com alguém que está com uma figura, um aspecto visual totalmente duvidoso, né? Sim. Você olha para o cara, pô, só pela imagem você não quer fazer negócio com essa pessoa. Correto. Então, mas isso não define que aquelas o produto pessoas... não seja bom. Isso. Eu vou dar só um exemplo. Em tempos apareceu um brada lá no ginásio, né, onde eu tenho feito os meus exercícios. Desculpa o termo, mas o brada é mesmo fininho mesmo, franguinho mesmo. Ele apareceu. Pô, velho, estou a vender esse produto aqui, olha, em 2 semanas meu conta vai explodir. Então olhar para o caçula, é um contraste. Não tem nada a ver, estás a ver? Não condiz. Primeiro que ele é magro. Exatamente. Está-me vender um produto com uma mente grande. Por que você não toma? Daí a dúvida. Mas não quer dizer que aquele produto não seja bom. Não seja bom. Certo. Só que ele desassocia a imagem dele com o negócio. Não há padrão aí. Despadroniza automaticamente. Condiciona a venda. A venda, estraga a tua venda. Estraga a venda, porque eu olho para ele e digo, você está a mentir. Porque se isso fosse bom, você tomaria. Então, o que aconselhamos é sempre fazer o casamento entre a tua imagem com o teu produto, com o teu negócio. Aí você vai ter sucesso. Porque poucos são aqueles que vão acreditar que aquilo funciona, enquanto você não me provar que aquilo funciona. Sim. Vale dizer, eu queria reforçar aqui um ponto, vale dizer que ao referirmos sobre boa imagem, nós não estamos a querer referir no padrão geral sobre beleza, estética, certo, e tudo mais. Nós estamos a tentar, no mínimo, fazer compreender que ter uma boa imagem, você consegue vender alguma coisa. Ter uma boa imagem ajuda, de certa forma, a angariar clientes, ajuda, de certa forma, a trazer mais atenção para aquilo que você transmite. Vestir-se bem de forma adequada ajuda, de certa forma, a trazer as pessoas mais perto de você. E a aparência é algo que é visível. E quando nós aparecemos no meio das pessoas, a primeira impressão conta muito. É que fica. A primeira impressão conta muito. Calma, só permita-me lhe cortar do raciocínio. Ok. Eu vou pedir à produção que coloque aquela imagem. Uma publicação da pessoa no Facebook, um jovem congolês, né? Exato. Bem trajado. A vender na rua. Mas Correto.
A população toda encanta-se primeiro com a imagem dele Exato. e ele consegue. ao produto. É ali onde eu digo que a aparência é parte do diálogo não falado. Certo. Ok. Uma imagem chama atenção. Nós, seres humanos, aprendemos mais com aquilo que vimos do que com aquilo que ouvimos. Certo. Porque aquilo que vimos fica no nosso reflexo visual e a gente consegue criar ideias sobre aquela imagem. Então a aparência vende muito, a aparência fala muito, é parte de um diálogo não falado. Por isso é necessário termos muito em conta sobre a questão da imagem. Mais lá para frente nós vamos falar de quais são os aspectos, quais são os pontos que nós devemos ter para manter sempre uma boa aparência. Porque é necessário manter sempre uma boa aparência. Olha, eu lembro muito bem. Esse podcast não é sobre mim, mas vou poder aqui agora. Não, mas também estás. Pronto. Faz um close aqui no. Né? Não foi a regra. Não Eu foi, quero né? uma boa Pronto, aparência. eu por acaso não gosto muito dessas vestimentas. Né? Desculpa lá. Não, mas fica Olha, deixa-me cortar aqui. Há uma febre a nível do nosso país sobre a boa aparência. Refiro-me praticamente à vestimenta. Quando tu vais por uma instituição bancária ou qualquer instituição pública, apresentando-se de forma formal, passo a redundância, você tem uma atenção diferente do funcionário desta instituição bancária ou qualquer instituição pública, com relação a alguém que vai de chinelas, calça jeans, uma manchura. Visual confundido. Por isso mesmo que é necessário, sim, manter a boa imagem quando se trata de querermos angariar, ter mais atenção. É necessário continuar com esse gesto de manter a boa imagem. Pode dar sequência. Eu queria associar, né, o seguinte. Eu cresci muito rotulado, porque eu gostava sempre do cabelo grande, fazer trança na igreja, tudo mais. O pessoal que me conhece, esse é um gajo maluco, não sei o que tal. Mesmo na universidade, né? Lá, professores implicavam-se com o meu cabelo. Pronto, eu cresci assim. Eu implicava com brinco. Você com brinco. Tinha aula de brinco. Que de certa forma chamava já atenção. É isso que você disse ali. Não quer dizer que o produto não seja bom. Não queria dizer que eu não possuo habilidades técnicas, cognitivas para fazer uma atividade, Exatamente. realizar tarefas. Apesar do teu cabelo grande sim, ou do teu brinco. Aí está a questão, só que agora, até que ponto, porque tem pessoas que na verdade... Não... Até perceberem isso já passou muito tempo. Então vocês, o A conselho... primeira imagem fica. Então o conselho que vocês deixam... O que está disse. É preciso estar sempre bem apresentado, vender uma boa imagem. Certo. Porque até entenderem que debaixo desse teu cabelo grande, nesse teu brinco, essa tua tatuagem, tem um gajo strong, organizado. Até perceberem, já te julgaram. Já levaste bofas, aquela já te tiraram ovo podre. Julgar o livro pela capa. Pela capa. Aquela máxima que diz julgar o livro pela capa. E infelizmente a sociedade condena. É aquilo que eu disse. A boa aparência chama logo a atenção do Na princípio. primeira instância mesmo. Porque quando você é um indivíduo muito bem arrumado, até faz confusão nas pessoas. Se você é muito bem organizado, as pessoas detêm informação de que você tem dinheiro, de que você Não vive brinca, bem, mano. que você... Pois. Mas lá no fundo você está a raspar o creme no tubo. Olha, e o companheiro do Hildo trouxe-me aqui a recordação de um aspecto que para nós os jovens tem sido um problema e tanto. Olha, há uma questão que eu consegui perceber que agora está a diminuir. Tem que ver com viver de aparência. É diferente de ter boa aparência. Há um aspecto que nós devemos ter em conta. Nós não estamos a referir a questão de viver de aparência. Sim. Porque viver de aparência implica ter que gastar o que não tem, viver a vida que você não tem, não vive, não viver a sua realidade. Pronto, nós estamos a falar de ter boa aparência nos aspectos naturais. Ter um cabelo cortado, uma barbazinha. O companheiro do Hildo, ele faz o cabelo, mas cabelo organizadinho, barba organizada, ter um pouco de estética e tudo mais, fazer as unhas.
Eu tive há cerca de 2 meses com um primo. Você não mencionou a barba? Não, a barba do Jackson está organizada. Não, mas é uma barba bonita. Você mencionou Não, eu saía velha. Não, Você eu saía. mencionou o Jackson. O período não é de barba Não, eu saía velha, Tá saía velha. Tá mal. Não, está organizada. O homem tem que ter Eu esse saía a hábito. minha mãe, graças a Deus. Há quem pensa que eu todos os dias raspo. Não cresce, mano, não raspo nada. Saía velha. Que lhe deram na cabeça, não lhe deram na barba. Vai, Continua. enfim. Pois, e o homem tem que ter esse hábito. Eu estive há cerca de 3 meses. Um primo deu-me uma boleia até a um ateliê. Eu acho que é isso. Ateliê, onde fazem as unhas. O salão de O salão de manicure, beleza, né? depois, manicure. E ele perguntou o que eu ia fazer. Eu disse, não, eu vou dar um cuidado básico nas unhas. Eu disse, isso é coisa de mulher. De gays até. Isso é coisa... Menino. Olha, e faz parte da estética. Um homem quando tem as unhas bem unhas bem, tratadas, tem as mãos limpas e dá um outro ar. A questão da boa aparência também não falta, né? Não pode faltar essa questão de cuidar de si mesmo. Fazer a barba, fazer o cabelo, Cheirar ter as bem. unhas, cheirar bem. Tudo Olha, isso permita-me lhe está cortar incluído Tem na boa há uma aparência. empresa, Certo. não estamos patrocinar, atenção, mas vou mencionar porque eles têm algo fixe. para Correto. partilhar. A Neutratec. Ok. A Neutratec, Já ouvi falar. eles vendem aquelas máquinas de purificação de água, Exato. uma Purifiltro e outras. Aham. Há uma entrevista na Neutratec, o dress code tem que ser a rigor. De facto. Não pode ser um Se dress você for code aí, mais ou menos- de calça jeans, Não, pode. uma simpatia. Não entras. Nem para falar com o recepcionista, tu não entras. É uma dinâmica da empresa. É uma regra da dinâmica. empresa. Quer dizer, eles primam muito. Ali Pela está a questão do soft skill agora. Eles primam muito pela imagem. Não quer. Não podes não ter muito aqui, Eles- mas só a isso. tua imagem já consegue De facto. Isso. vender alguma coisa Quer dizer ou que- dizer alguma coisa. Podemos fazer essa ligação, Yeah, né? Quer dizer, ok. se você assim, até pode ter tanta habilidade, mas se não tiver imagem, em muitos casos você Exatamente. não é. Mas Não eu entendo, nem gostaria achar. de fazer de sublinhar lá em casa aquilo que o Keta disse sobre a imagem. Nós não estamos a dizer que uma pessoa bem apresentada é melhor que uma pessoa menos apresentada. Acho que ele já fez essa correção. Porque aquele exemplo que nós demos agora, um puto lá de chinelas, calça jeans, parte escorno num banco e você, a rigor, você será muito bem tratado. Aquele puto pode ter mais competência que tu, Certo. não obstante de estar naquele Se estado. calhar se for no banco pode ter mais dinheiro. Pode ter mais. Você- Olha, você então vê não um- estamos a levantar- dizer, não estamos a dizer que o que veste bem é melhor que o que não veste bem, ou que veste mal. Não é isso. Estamos a falar apenas da imagem, né? Soft skill em função da imagem que você vai apresentar diante do público. Aquilo é que conta. Ok. Aquilo é que te leva ao auge. Ao auge. Yeah. Ok. Eu É gostaria por aí. de associar aqui, permita-me, eu gostaria de associar de que como a boa aparência pode influenciar no sucesso do teu O negócio. negócio. Conta. Ok. Aquilo é que te leva ao auge. Ao auge. Yeah. Ok. Eu É gostaria por aí. de associar aqui, permita-me, eu gostaria de associar de que como a boa aparência pode influenciar no sucesso do teu O negócio, negócio. ou no sucesso do teu trabalho. Certo. O O Kirk Jackson levantou essa questão agora. Keta, falas do negócio e eu falo do trabalho. Ok. Vamos dividir. Ok. Porque me surgiu aqui uma ideia agora. Correto. Eu vi aquela imagem também do jovem que ele vestiu de forma social, de forma formal, passo a redundância, e foi para a rua. Certo. Colocou Com saco na cabeça. Ok, colocou o seu negócio aí e tudo mais, e ficou vendendo tênis e outros vários produtos. E as pessoas começaram a encarar, primeiro, pela imagem que ele trazia. Ele estava de gravata, estava de terno, todo ele possível fino. um cara Como é desse? possível um cara desse vender? Conheci também um amigo cobrador na via da samba. Ele cobrava de terno e tal, óculos de Mas ele não visão. anda quando sol, Yeah. mano. Não importava, ele Não tinha anda. sempre um lencinho, já uma toalhinha, ele bem arrumado. O famoso cromo. A cheirar bem, a cheirar perfume, sapato engraxadinho. Então, uma boa aparência influencia muito no seu negócio. Ok. Se o negociante tiver aquele cuidado de permanentemente aparecer limpo com os seus clientes, perante os seus clientes, aparecer organizado, cheiroso aos seus clientes, de certa forma o cliente já fica com atenção. Deve ser um comerciante organizado, Exato. deve ser um empreendedor organizado, porque se ele como pessoa
é desta forma, não imagino a sua empresa, não imagino o seu negócio. Exato. E você vai lá para o escritório do empresário, do negociante, você encontra todas as papeladas em arquivo, encontra o empreendimento sempre limpo. Então é sempre necessário associar uma boa imagem ao empreendimento, ao negócio, para que nós angariamos mais clientes logo de imediato para o nosso produto. Passa um recado no microempreendedor que está lá em casa. Ele quer, né, ter um financiamento, Certo. quer De publicar fato. mais o seu negócio, mas De fato. está um pouco, sei lá, passa um recado. Bem, se você é um empreendedor, se você é um apaixonado em querer empreender, eu gostaria de deixar o seguinte recado. Invista primeiramente naquilo que você quer empreender. É necessário ir para um empreendimento com um determinado conhecimento. Não empreenda sem saber sobre o que você quer. E invista em segundo plano na imagem. A sua imagem poderá ajudar a fazer os clientes chegarem mais perto daquilo que você quer vender. Atenha essa dica. Invista também na sua imagem. Seja um empreendedor limpo, seja um empreendedor soft, um empreendedor arrumado. Isso vai ajudar muito. Qual é o recado que deixas para antes que continue no assunto que você quer falar sobre o trabalho? Ou quer fazer um trabalho agora? Não. Pode fazer a pergunta. Yeah. Não, era para deixar o recado. O recado também Certo. com relação ao que o Keta estava a abordar. Ok. Isso. Eu gostaria de dizer o seguinte. Antes de começares um negócio, primeiro faça um estudo de viabilidade para saber se realmente aquilo vai funcionar ou não. Não obstante de não entrarmos com dúvida, certo? Isso. Nós precisamos entrar otimistas em qualquer negócio e saber que aí pode haver perda, como também pode haver ganhos. Certo. É preciso estar preparado para tudo. Porque há quem na primeira instância que cai, né, desiste logo. Então, não vão com pessimismo, vão com otimismo. Acredita primeiro em ti, sem se importar com a opinião dos outros. Ah, não, esse negócio, o fulano já faz, Exato, não faça isso, exato. mano. Fulano não é você. Por isso é que na padaria você vê a senhora vender pão fora da padaria, mano. Isso é bem estranho. Então, não se preocupa muito com a opinião dos outros, faça aquilo que você quer fazer, acredite no teu potencial e terá sucesso. Agora fala sobre o trabalho. A parte do trabalho, Ok, né? certo. Ok. A A imagem imagem, do ok. Isso. Bom, eu antes de entrar neste assunto, nós somos colegas de Do profissão, mesmo ministério. do mesmo ministério, mas não estávamos associados. Exato. Ok? Eu estava no município e o Keta já estava aqui. Mas eu já ouvia as dicas a partir do Calculama, que aí no gabinete tem um gajo chateado, passa o termo, tem um gajo chateado, pardo, que era ele? é o Keta. Eu não sei se quem é quem. Por ironia do destino, o boss, que nós chamamos boss, nosso cota, fez-me uma requisição para vir até o gabinete. E lá encontro o camarada. Eu disse, Keta, és tu, não sei o quê. Eu já ouvi de ti, não sei o quê. Isto que eu ouvi, não em função da competência do Keta. Primeiro em função ouviste da imagem. É um gajo que mesmo, quando Chamou a atenção. chamou-me a atenção, porque eu também sou amante. Não, calma. Você sabia É disso? claro que não. Eu não sabia, está a ouvir em primeira mão. Primeira mão. Nós Chamou-me somos a amigos, atenção. admiramos um do outro, Yeah. mas... Eu disse, já que me fizeram também esse pedido para fazer parte, né, daquele dossiê aí, então eu vou também associar ao Keta, ou seja, está fixe, 2 está melhor ainda. E olha que quando ele chega, perdão do Hilton, Yeah. olha quando ele chega, 2 colegas da mesma área dele vieram até comigo, olha, Yeah. agora acabaste, recebemos um colega mau, também chateado, você se achava que era o único Yeah. que dribava e tudo mais, agora chegou um colega também rijo aqui. Já Olha, ao meu ver, eu fui lá com a seguinte intenção. De não fazer tipo, eu visto mais ou eu sou melhor, não. Cheguei porque serei mais um. mais um. Com ele já somos 2. Certo. E vamos criar outros. Então já vou chegar lá, onde é que essa imagem também influencia. No trabalho. Quando eu chego lá, porque o Keta já destroçava, o Keta já fazia o papel dele. Quando eu chego, melhoramos a imagem no próprio local de trabalho. Ou seja, Ok. os colegas que investiam pouco É isso que eu queria na sua falar. imagem, começaram a se se preocupar preocupar mais. Agora há já colegas o outro colega já decorou a camisa dele. O colega da camisa lilás. Pois. Porque só usa mesmo aquela camisa.
Ele se preocupou, começou a ir no fardo, porque viu que doeu da final. De segunda a sexta, a camisa já é outra cor, meu irmão. Mete verde, azul, castanha. Então ele começou a se preocupar. Epá, eu só tenho uma, então vou investir mais. De uma certa forma, nós influenciamos. E onde é que essa imagem subentende também a um valor positivo a quando da nossa atividade. Imagina que nos faça uma visita surpresa à Sua Excelência, Sr. Governador. Você tem que estar bem apresentado, mano. Eu falo o quê? Existe roupa de segunda, roupa de terça e roupa de quinta até de sexta. Eu não vou meter a roupa de sexta na segunda. Fica mal. Fica mal, mano. Segunda-feira é para meter mesmo terno, gravata, tá mesmo a pipi. Sexta-feira eu vou como você tá, ou vou como que tá, percebes? Certo. Mas essa minha roupa, por exemplo, o meu outfit quer dizer look, né? Sim. Yeah. Então, eu assim, ainda estou até quinta, ainda funciona. Até quinta. Mas para sexta já não vou assim. já não vai. Sexta mesmo sem gravata. Sem gravata, Yeah. Então, isso influencia, claro, nós estamos bem apresentados, o diretor está a fazer uma visita, uma escolta assim, a ver as áreas, aí cumprimentar, está a te encontrar de calça rasgada na segunda-feira, mano. Não faça isso, t-shirt na Ali segunda-feira. está a questão, quer dizer, muitas vezes a rotulação é por culpa nossa. Né? Exatamente. Nós é quem causamos essa rótula para as pessoas. Vendemos uma imagem negativa. Exato. As pessoas não tem como. Você vendeu algo negativo, tudo que você vai escolher é negativo de lá. Sem a nossa intenção. Na Sem nossa intenção inocência. nenhuma. Ok. Despadronizamos tudo. Segunda-feira, é como dizem, a falta de segunda-feira, tipo, vale duas ou três. Então você tem que saber mesmo que segunda-feira é importante. Dizem Dia assim, da produtividade. Dia da Epa. produtividade. Hoje em dia estamos numa era da revolução. Certo. Mas não é da política aqui. Não. Política não. Política não, aqui Yeah. é só soft Então, skill mesmo. estamos na área da revolução. E o que tem acontecido é o seguinte: está sempre a nascer jovens com ideias panafricanistas Ok. e tenta associar o seguinte, que essa rotulação que nós temos sofrido é ideia do Ocidente. Ok? É ideia do Ocidente, Acabamos porque de você sermos pode ir de influenciados. calça, você pode ir de não sei o que tal, pode ir de shirt. O Ocidente é que nos coloca na mente de que Ok. se não usar o fato vai estar mal. Até que ponto vocês dão subsídio nisso? Que será essa rotulação é mesmo pelo Ocidente ou porque causa mesmo uma impressão negativa, na verdade? Primeiro é que eu digo sempre, nós de certa forma sofremos influências em função das mídias. Certo. Ou estamos mais evoluídos, temos internet, temos as televisões e pronto, etc. Então nós queremos... Ninguém imita coisa negativa, bro. De fato. Yeah? Ninguém imita coisa negativa, é mentira. Ninguém publica Ninguém coisa publica negativa. Se nós estamos a tentar nos vestir ou nos parecer como um Ocidente, é porque achamos que é algo positivo. Eu não vou assaltar banco porque o Ocidente assalta banco, esqueci. Sim. Não faça isso. Eu queria contar rapidamente do Will, só para trazer um exemplo. Sim. Eu acompanhei um pouco o episódio Malhação. E a nível da formação média e da formação superior, no Brasil é muito natural que um estudante universitário vá para a universidade de calções. E com auriculares. Com auriculares, Yeah. de brinco, de camisola, que nós chamamos partes de couro, uma t-shirt a mostrar os ombros. Mas é lá, mano. Mas é lá. Aqui não. Depende lá. muito da questão cultural. Yeah. Ok. Não, isso não. Agora Exatamente. isso não funciona. Yeah. A questão de vestir formalmente também depende muito do local onde você vai se apresentar. Nós, culturalmente, também usamos trajes africanos. Certo. Eu, há cerca de 3 meses para cá, fiz algumas publicações usando trajes africanos. Certo. E de quando em vezes, dependentemente da atividade, eu uso aquele traje para no dia Às da África, por sextas-feiras nós- exemplo, às sextas-feiras, sextas-feiras eu uso nós os trajes nós africanos. Uma camisa feita de Funciona. pano, funciona Funciona muito bem. Um traje, eu tenho um amigo malhano, ofereceu-me um fato e eu uso aquele fato no local de trabalho. Yeah. Desde que esteja coberto, Coberto. as partes que não As devem. partes- De fato, Exatamente. pois. Então, Porque- não é questão de querer transportar do Ocidente, Ocidente para para aqui. a África, Yeah. não tem nada a ver. Não, E não tem nada a ver. vestir bem, faz bem. Vestir formalmente também faz
faz bem. É universal. É universal. O clássico Não questão de é transportar, universal. Eu acho que no próximo episódio temos que trazer aqui quem? O Anderson. O Anderson, o Décio, o Edson Gonga, o Mac. O Yeah. Edson agora, como está em Luanda, Edson está em Luanda vai ser um pouquinho difícil. Há muitos É. jovens Mas podemos agora ir influenciando. buscar. Sim, sem Yeah, problema. um nenhum. convite. Yeah. Sim, sim. São Eu- sete Até paus, porque Macon. o Jackson Podcast não tem um lugar específico, Yeah. é em todas as províncias. Exato. De fato. Eu gostaria, se me permita, recuar um pouquinho e dar um subsídio naquilo que o companheiro do Hildo estava a falar sobre o trabalho. Eu atento que um profissional que usa trajes adequados, que tem boa higiene, Certo. que tem bons hábitos, de certa forma esse profissional tem uma atenção diferente do seu superior hierárquico. Exato. Pode, de certa forma, não ser muito profissional, Certo. Mas só mas fato- pelo fato de ser também alguém empenhado nestes itens que eu citei, tem uma atenção diferente no seu superior hierárquico. Então é necessário continuarmos a seguir o aspecto de que nós não estamos a falar de estética, não estamos a falar de beleza, não estamos a falar num todo, na boa imagem, como a maior coisa, não, mas nós estamos a falar de boa aparência. Isso. Estamos a falar de boa aparência ligado a vários aspectos, principalmente a área de empreendedorismo ou a área profissional. Então, um profissional que vela muito por essa questão tem uma olhada diferente do seu superior. É muito pertinente esse aspecto. Olha, já que nós estamos a falar mesmo do soft skills, sabemos que tem a ver com habilidade. E nós não estamos a relacionar essa palavra habilidade à imagem. Também para ter uma boa imagem é preciso ter habilidade. É preciso ter Não é habilidade. só chegar e investir. Yeah. Foi boa, gostei. Não é só Yeah. chegar, olhar no teu closet, vou meter esse, vou meter esse. Não, vai sair na rua e vão te rir. Se você não ter habilidade, e a habilidade vem acompanhada com criatividade, Aí mesmo. saber criar, para ter um reflexo positivo, você acaba errando e em vez de seres elogiado, acaba sendo insultado. É assim, então, tá tipo um palhaço. Um palhaço. Porque você fez combinações erradas. Erradas. Você não seguiu o padrão. As cores também são padronizadas, mano. Estás a ver? Não é qualquer cor. Não é qualquer cor, só você vai meter Não. e vai sair. Vai sair. Quando eu falava de Nossa, habilidades, relacionando também já com o trabalho, eu vou dizer aqui algo muito confidencial, mas pronto, é um podcast, aqui vale tudo. Eu, quando apareci, o Keta já usa aquele nó fudido que nós usamos, Sim, aquele nó francês. Mas só que os nossos bosses, não vou citar aqui o nome, eles sabem. Sim, sim. Eles não usavam o nó do Era Telejor, o nó do Ernesto tradicional, Bartolomeu. Ernesto Bartolomeu. Eu uma vez, O véu. eu uma vez cheguei e disse, boss, desce, mano, desfiz aqui, A gravata. fiz um nó bonitinho, aquilo que eu e o Keta usamos, e daí, disse, mano, veio com um saco preto, mano. Me entregou um saco, assim a veio francês. com um saco preto, bué de gravata, para fazer aquele nó. Isso é habilidade. É habilidade. Calma aí, calma. Estás a ver? Calma. Por isso vestir bem. Não, isso é calma. habilidade. Agora, espera. Uhum. Isso quer dizer que uma boa imagem pode te levar ao empreendedorismo. Veja, imagina que eu comece a cobrar. Certo, não é? É uma questão muito boa. Yeah. É por ali onde nós queremos também chegar. Uma boa imagem pode te levar ao empreendedorismo. Sem intenção. Sem intenção. Yeah. Eu consegui agora, Yeah. com a ajuda de um primo, criar uma conta internacional da Wise. Ok. E estou a receber, já tenho bom material de acessórios, vou vender aos meus amigos. Pela tua Acessórios imagem. pela Pela tua imagem. imagem. Ok? Recebi apoio da Baby, é claro. Ela disse, Baby, olha, você usa esses acessórios assim. Como não usas bijuterias Yeah. e tudo mais, Então vou te devias mandar. apostar nesses acessórios. Yeah. E Eu pelo através menos da gosto. imagem que Eu pelo a menos gente, gosto, yeah. é como dizem, né? A gente não se publica para se gabar, a gente se Não, publica por vocês é que por olham estar- com inveja, Yeah. nós publicamos na A gente- boa. a gente Você está gosta. olhando com inveja, olha a Exato, intenção né, exato. dele. E peguei Yeah, essa tá questão vendo? da imagem, peguei essa questão da imagem e estou agora a importar acessórios. Eu estou a estudar também um pouquinho mais sobre empreendedorismo para não empreender assim de forma empírica. Yeah. Então, uma boa imagem pode te levar Mano, a eu serei ser teu melhor cliente. um empreendedor. Traga os O acessórios. nosso amigo, O que é que ele falou agora? pois. Qual amigo? O nosso amigo, é possível citar o nome? Pode O nosso falar. amigo, o Anderson Macanzo. Yeah. Ele começou também dessa forma, ele é
um dos maiores empreendedores em termos Gravatas, de gravatas ele aqui a vende nível gravatas. da nossa praça. Essa saiu lá já agora. Gravatas que Anderson. deixam a desejar. Essa saiu Então, lá. uma boa imagem te leva, sim senhor, a ser um empreendedor. E como disse o Dildo, sem você querer. Como eu estava a dizer, Sem intenção o boss, nenhuma. Sem intenção o boss nenhuma. chegou em casa, recolheu todas as gravatas dele com aquele nó estranho de apresentador de telejornal, meteu num saco, disse, pô, tu faz aquele nó. Imagina que cada pessoa traga, por exemplo, né, um conjunto de gravatas para eu fazer aquele nó e eu comece a cobrar. Estou a empreender, aquilo É empreendimento? Sim, é empreendimento, porque eu Uma- estou a praticar uma atividade, ou seja, uma estou a exercer habilidade. uma habilidade aí, estou a trabalhar, aquilo leva tempo. E a maior São parte, manobras se que calhar, você criar não uma consegue. firma sobre amarrar nó de gravata. Exatamente. É Yeah. estranho, né? E agora o que é que eu comecei a fazer? No local de trabalho, qualquer colega que eu vejo que tem um nó estranho, mano, vem, lhe tiro a gravata, faço um nó, já fiz. Tenho essa ousadia. eles gostam? Sim. Gostam, claro que gostam. É um nó bonito. Mas gostam por quê? Porque você, no princípio, vendeu muita imagem. Exatamente. Porque não vai ser Qualquer um qualquer pessoa que Yeah. não gosta de gravata. O seu nó está torto. está torto e vai vir querendo fazer. A gravata eu vou amarrar. Você vai dizer, não, para ficar como o teu, não esquece isso. Eu sei, não. Então, Ok. epa, a imagem tem muita linguagem. Tem. Tem muita linguagem. Nos leva distante mesmo. Ok, obrigado. Eu gostaria de pegar também... Mas estamos com pouco Já estamos no fim, né? Sim. Estamos Gostaria quase, de pegar estamos essa quase, deixa e deixar aí para o pessoal de casa 3 itens importantes de como manter sempre a boa imagem. O primeiro aspecto tem a ver com vestir-se de forma adequada. Nós falamos muito bem sobre vestir-se de forma adequada. E depois vamos aqui os dois tentar relatar como é vestir de forma adequada. O segundo aspecto tem a ver com manter a higiene pessoal. É muito importante. Também vamos depois relatar de como manter a higiene pessoal. E o terceiro aspecto tem a ver com manter a higiene bucal. Ok. Também faz muita ligação a essa Exato, questão de boa exato, imagem. exato. E eu vou passar agora a palavra para o meu companheiro do Wildo para falar sobre essa questão de vestir-se de forma adequada. Porque é um sênior nessa questão de vestir-se de forma adequada. Combinaram muito. Eu vi uma publicação que o Dudu fez numa das festas organizadas aqui a nível da nossa praça por um organizador já assim bem reformado, bem conhecido, renomado, obrigado, no nosso mercado. Eu vi uma foto que o Dudu publicou, foi um vídeo numa festa cheia. Blackout. Blackout na selva, yeah. Olha, e vestir de forma adequada depende muito do local, do sítio, da atividade. Então, o companheiro, como é renomado também nessa questão de vestir de forma Mas antes de mais, como já estamos no fim, eu vou deixar já aqui a minha dica para o pessoal lá de casa. E o Keta vai concordar com essa dica que eu vou deixar, porque ele com certeza também tem acompanhado a nova geração. Isso, exato. A nova geração está a vir com uma força que eu até estou a gostar. Yeah. Só que eles estão a vir no sentido de querer competir. Eu digo sempre, o clássico não é competição. Não é competição. Quem competir vai correr no motocross. Aqui não é para concorrer, ou seja, não é para competir quem investiu mais. É para estar bem e elogiar o próximo. Eu vejo os putos a dizerem, não, eu sou mau, estão a competir com quem deviam aprender. De fato. É isso sempre que eu digo. Não compitam com quem vocês deviam aprender. Em vez de vir beber da experiência, ele está a tentar vestir para parecer melhor que o Keta ou melhor que o Will. Mas não sabem o que é que nós fazemos para estar assim. Nós temos famílias, temos prioridade. E esses putos de agora conseguiram uns 100 paus, não sei o quê, vão na boutique, fazem aquela compra. Não está preocupado com nada. E nós temos prioridades, mano. Então vão com calma. É investimento. Vestir bem é mesmo investimento. Então vão com calma, senão vão começar a cometer erros. E vão começar a viver de aparência. Ali onde cai a aparência. Porque hoje eu consegui acertar assim é porque ontem errei. Eu comecei em 2013. É muito tempo, mano. Se você for no meu Facebook, ver as fotos antigas, você vai ver um look com cinto vermelho e sapato preto. Cometi erro. É boa de estrada para chegar. É boa de estrada, mano. Até chegar aqui, até acertar. É muito estrada. Então, é mesmo devagar, passo a passo. Pronto, então, agora... Então, quer falar? Não, já podes fazer a... Então, é o seguinte. O investimento de imagem é a longo prazo. É a longo prazo. Não é um imediatismo, curto prazo. Quer dizer, você tem que habituar as pessoas com uma certa postura, uma certa imagem, né? Até então seres reconhecido como tal, né?
até, pronto, chamarem, se calhar, dali vem a oportunidade que aconteceu contigo, De fato. a oportunidade também aconteceu com outro camba nosso, né? Exato. De tanto publicar-se bem, as pessoas foram lhe tendo como um modelo. E depois aconteceu. Ele aproveitou isso, pá, já que me tem como modelo, Yeah. por que não vender aquilo que eu visto bem? Acontece quando você vai divulgando a sua imagem, as pessoas questionam. Hoje consegui, quando eu publicava o meu fato do Mamadou, como se diz vulgarmente, recebi vários telefonemas, mas onde é que você adquiriu esse elogios, fato e tal, é bonito e tal. E eu vendi 2 fatos. Mas lembra, por ser já o então Keta. Se fosse há 10 anos para cá o Keta vestir aquilo está ridículo. Ok. Mas como sabem que o Keta é nervoso, é mesmo chato e meteu aquilo, então. Igualmente, irmão, Estás a ver, há uma né? questão que o Dudu levantou sobre essa questão dos mais jovens agora. Eu gostaria de deixar um recado também, é importante. Em todos os aspectos da vida, nunca faça comparações, é muito inútil, é desnecessário, porque são vários aspectos atrás de muita coisa. Nós não publicamos as nossas derrotas, nós só publicamos coisas boas. De certa forma, fazer comparação, olha, o fulano veste mais, o fulano veste melhor, o fulano adequa melhor as coisas, esquece, é muito inútil fazer comparações. Quando nós notamos que um amigo, um conhecido fez uma publicação e adequou a roupa e tal, elogia em bem. público. Critica no off, No puxa ele, olha, estavas bem naquela apresentação e tal, mas ali devias colocar uma meia. Nesse nosso programa, há quem depois vai falar sobre as minhas meias. Podemos colocar um tênis fora de querer me justificar. Esse tênis veio de outras bandas, é Zara. E as meias, não podemos falar porque elas mostram uma discrepância, você consegue perceber que são meias que Foca aqui na vêm de outras bandas. Manda um Então, close, é um aspecto que nós devemos ter em conta. Depois que o nosso programa for ao ar, há pessoas que vão puxar, olha, ele vestiu daquela forma, colocou um tênis e tal, depois colocou uma meia que ficou ridículo. Puxa no off e eu depois saberei como dar resposta, o porquê daquela meia, o porquê do tênis, o porquê do botão vermelho e tudo mais. São aspectos que nós não devemos comparar, mas sim buscar entender porquê. Exatamente. O que eu estou aqui a pegar a ideia, além da imagem ser uma forma de investimento, o que é que podemos fazer, que aprendemos aqui? Não devemos simplesmente rotular pela forma de vestir. Certo. Correto. Não devemos fazer isso, rotular as pessoas pela forma de vestir. Não, nem precisamos também. Se a gente achar que essa pessoa está mal vestida, o certo a se fazer é chamá-la Chama no privado. Chamar no privado. E você não vai obrigá-la a vestir como você. Dá-lhe apenas Dá-lhe a umas tua dicas. dica, mano. Então da próxima vez, olha, tira isso, meta isso e aquilo. sem Vai ficar top. Sem rotulação. Você pode lhe incentivar a se apresentar bem. Você lhe dizer, olha, se tu meteres isso, mano, vai mesmo ficar, olha, top. Okay. Não chega e diz, você veste à toa, mas isso não é assim. O princípio da humildade. Temos que ser humilde e aprender com os outros. Eu já fui ao do Wildo, já fui ao Anderson, Exatamente. já fui a várias outras E pessoas. vice-versa. Pô, eu tenho uma atividade assim, eu vou para um casamento, o que você aconselha? O casamento é desse nível, tudo mais e tudo mais. Devemos ter humildade ética, ali nos leva a crescer mais, nos leva a aprendermos mais quanto a essa questão de boa aparência, quanto a essa questão de estética. Exatamente. Vocês têm que vir no próximo episódio, porque... Já, né? Time is over. Coisas boas duram pouco. Eu gostaria de cortar o Jackson. Ainda tem muito O Keta me jogou uma batata de adequar o coisa, tá vendo? Mas pronto, vou falar rápido. Mano, não mete clássico para ir na piscina. Oh meu Deus, quem faz isso? Já resumi. Não, resumi já. Não, conta isso, conta isso. Não pode resumir Não isso. mete clássico. Olha aqui, isso é uma dica. Uma vez fui ao Palanca com um short jeans, bom. Não pode. Fui com um short jeans e eu depois fiquei em Parama. Estava a caminhar, estava a começar e é necessário adequar o local com a vestimenta. Exatamente. Eu gostaria também, já que estamos no final, dar uma dica que não dei no princípio. Nós combinamos no carro, estamos congratulados, felizes por participarmos nessa primeira edição. Exatamente. Né? Nós auguramos que o programa cresça, a atividade cresça. E a ti, Kirk, Jackson, nós
queremos de certa forma desejar Sucesso. muito sucesso, boy, porque não é um mercado fácil, nem uma atividade fácil. Exatamente. Sei que vão surgir vários outros temas e eu em particular estaria em aberto. A gente não tem tanto conhecimento, como diz como diz sempre o meu colega, nós não conhecemos tudo, mas estamos sempre pouco podemos dispostos a aprender e conhecemos um pouquinho. Para qualquer assunto que tiver que nos contactar, estaríamos dispostos a dar o nosso máximo. Estamos abertos. Eu queria deixar as seguintes palavras. É o seguinte, quando nós somos empreendedores, estamos a empreender num assunto que a gente gosta, as primeiras pessoas que não nos apoiam são os mais próximos. De fato. Exato. Por exemplo, esse podcast vai já ser emitido daqui a pouco, ou amanhã. Okay. E quando ser emitido, a nossa alegria seria que os nossos primeiros contactos próximos, que podem ser uns 50, em função do colega de universidade, seriam os primeiros a partilhar. Mano, gostei, o podcast. Mas vão criticar primeiro. Eu sei que primeiro vão visualizar e isso não está fixe, é miúdo, é mais um, estás a ver? Seria bom sempre nós. Infelizmente. Seria bom sempre nós aqui. Mas quando forem ver a visualização, ainda agora já está 100, já está 200. Não, sim senhora. Vai também dar o gosto. Sim, só depois Maria vai trabalhar muito. Seguir os Acho outros. que não pode ser assim. Não pode ser assim. É do nada que começas a incentivar o outro. Certo. Não é depois de chegar lá. Não é. Sim senhora. Não, é daqui de baixo. Ele fez uma coisa lá no serviço, né? Ele ouviu, quer ter um cara assim, fiz tal, não vou lá. Tranquilo, chegou, como é o cu, tu? Já chegou lá, depois é para ficar no canvas. Unimos, é para crescer. E fazem juntos, não competem. Não, a competição competição hoje. Competição é lá, ele maior não teve aquela visão de empreender sobre os nomes de gravata. Fiz a custo zero. Mas ainda dá tempo, porque não é fácil fazer isso. Ainda tem tempo. Há um aspecto que eu acho que o companheiro do Wildo já bem rápido. Não, temos que terminar. Esqueceu de falar. É uma questão que nós levamos lá no nosso local de trabalho. Um dos nossos estilistas incentivou-nos e nós levamos e muitos estou a me referir de vinco permanente. O vinco permanente, exato. Olha, essa aqui nós chamamos a faca. A faca. Faca, esse mambo aqui te corta o pescoço. Muitos jovens agora estão usando agora temos nós começamos. Engomar, aqui você já não engoma nada, é só a lateral. Aqui já esquece. Isso é permanente. Também incentivamos as pessoas a optarem, inclusive os nossos superiores. Essa calça você está usando vinco permanente. Dá um close aí no vinco permanente. Uma coisa boa. Uma coisa doida, né? Isso aqui, se não tiveres cuidado, mano, sangue mesmo. A própria faca. Pronto. Dá para notar, mas essa calça não tem. Não, essa não tem. Nem todas vão. Nem todas vão, sim. Algumas apropriadas para... Tá, Mônica Jackson, eu tenho que agradecer. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para fazer isso crescer. Daqui a pouco estaremos a fazer isso nos Estados Unidos, né? Sim, senhora. O nosso episódio será no restaurante. Restaurante, né? Qual será o restaurante? Vamos, olha, fiquem atentos. Onde é que está? Vamos primeiro para Portugal? Ok. Portugal. Quintal da Portugal, tem aí um cenário fixe. Temos lá. Próximo episódio será o segundo podcast. Ok. Estaremos lá. Pronto, já estamos a terminar mais um Jackson Podcast. Até mais para o próximo episódio. Valeu. One love.